Olá, sou Vera Lúcia, estou aqui nesse vídeo novamente para falar com vocês sobre mais uma palestra que faz parte dos temas que eu costumo palestrar. Vamos falar sobre o segredo do sucesso. Fazendo pesquisa, porque eu não preparo nenhuma palestra sem muita pesquisa, eu li um artigo na revista super interessante, mas muito interessante, que dizia mais ou menos assim, que você chega cedo ao trabalho, entrega tudo no prazo, se dá bem com seus colegas e conhece os processos como ninguém. Ainda assim, há anos você está no mesmo cargo, fazendo arroz com feijão, de sempre. De repente, chega um novato na área, ele é jovem, tem roupas da moda, se deu bem com a chefia e pior, começou a abocanhar os melhores projetos. E em 6 meses, lá está ele promovido, na vaga que deveria ser sua. Em 2 anos, ele virou seu chefe. No fim, você teve que reconhecer o talento do novato e aceitar que você não nasceu para ser chefe. Porque as pessoas bem-sucedidas têm que você não tem. A resposta dolorida é nada. Absolutamente nada. Seu chefe, o dono da empresa, não vieram ao mundo com um sinal, muito menos no Gênesis, que diga, eu nasci para brilhar. Muito menos tem o talento inato que você possui. A ciência está descobrindo que todo mundo, e isso inclui cada um de nós, teria potencial. Nessa palestra, vou falar como e o que pode dar errado no meio do caminho. É difícil acostumar com a ideia de que nascemos todos com a mesma chance de brilhar, principalmente quando olhamos para aquelas pessoas que parecem ter habilidades sobrenaturais, aquelas que fazem você se lembrar diariamente das suas limitações. Há séculos se diz que é preciso talento para brilhar, mas parece que não é bem assim. A vocação de Mozart não apareceu do nada. Seu pai era professor de música e desde cedo dedicou a sua vida a educar o filho como criança. Mozart passava boa parte dos dias na frente do piano. As primeiras peças que compôs não eram obras-primas. Pelo contrário, contém muitas repetições e melodias que já existiam. Os críticos de música, aliás, consideraram que a primeira obra realmente genial que o austríaco escreveu foi um concerto em 1777, quando o músico já tinha 21 anos de idade. Ou seja, apesar de ter começado muito cedo, Mozart só compôs algo divino, de gênio, depois de 15 anos de treino. O mesmo pode ser observado com talentos nas mais diversas áreas. Ronaldo Fenômeno tinha que ser arrancado dos campos de futebol quando era criança. Não queria fazer nada que não fosse jogar bola. Os técnicos de Michael Jordan só lembram que o jogador era o primeiro a chegar nos treinos e o último a ir embora. E Bill Gates não fez fortuna do nada. Quando adolescente, ele passou boa parte da sua não muito agitada vida programando computadores enfurnado numa sala da Universidade da Califórnia. Mesmo aquelas pessoas bem-sucedidas que parecem esbanjar talento, ralaram muito antes de chegar lá. É o que se chama de 99% transpiração. Em 1992, pesquisadores ingleses e alemães resolveram estudar pessoas talentosas para entender o que a diferenciava das réis mortais. Para isso, investigaram pianistas profissionais. E o problema foi que os cientistas não conseguiram achar ninguém com habilidades sobrenaturais.
Entre as 257 pessoas investigadas, todas eram igualmente dotadas. A única diferença encontrada entre os dois grupos é que os pianistas fracassados tinham passado muito menos tempo estudando do que os bem-sucedidos. Quer dizer, não é que faltou talento para os amadores virarem mestres, faltou dedicação. Bem, isso não é novidade. Todo mundo sabe que a prática leva à perfeição. A novidade é que, pela primeira vez, cientistas conseguiram medir o tempo necessário de estudo para alguém se destacar internacionalmente em alguma área. 10.000 horas. Foi esse o número que o especialista em sucesso, Anders Ericsson, chegou depois de observar dos grandes talentos das mais diversas áreas. Todo mundo que foi alguém, ele concluiu, do campeão de xadrez Kasparov ao Steve Jobs, ficou esse tempo todo aperfeiçoando o seu ofício. E não estamos falando de exercícios leves. O que realmente faz alguém ficar bom em algo é o treino duro, dolorido, no limite do executável. No fim das contas, o treino tão difícil que modifica o seu cérebro. Só para constar, estima-se que Mozart, aos 6 anos, já tinha estudado piano durante 3.500 horas. Quer dizer, ele não era talentoso, ele era assustadoramente dedicado. Nosso cérebro é formado por 2 partes principais, a massa cinzenta, os neurônios, e a massa branca. Durante muito tempo acreditamos que a capacidade cerebral estava escondida nos neurônios. Neurologistas e psiquiatras resolveram estudar a massa branca, que até então era ignorada. E o que eles descobriram mudou a maneira de entender as habilidades. A massa branca é formada por mielina, um tipo de gordura que envolve os axônios, aquele rabinho comprido que todo neurônio tem. Ele serve de isolante para os impulsos elétricos que percorrem o cérebro. Sempre se soube que a mielina estava distribuída de forma irregular ao redor dos neurônios, mas só agora descobriu-se por que ela é depositada sobre as células nervosas com o intuito de melhorar a condução da eletricidade. A distribuição desigual serve para deixar os impulsos elétricos mais precisos, eles coordenam melhor os movimentos e pensamentos. Isso vale para qualquer tipo de ação, de jogar basquete, de entender física quântica ou falar em público. Quando você precisa praticar algo, a mielina se deposita e os sinais entre as sinapses vão ficando mais eficientes. A mielinização leva à perfeição, diz George Bartzox, professor de psiquiatria da Universidade da Califórnia. Esse processo é tão importante que até um bebê recém-nascido só abre os olhos depois que a mielina em seu cérebro se depositou nos lugares certos. Da mesma forma, afirma Bartzox, um idoso perde sua mobilidade não porque seus músculos atrofiaram, mas porque a mielina do cérebro decaiu. Na teoria, a mielina é muito linda, ela recompensa quem se esforça, e qualquer um pode ser bem-sucedido. Mas, como tudo na vida, há algumas limitações. O auge da mielinização acontece durante a infância, quando toda forma de atividade é novidade e tem que ser aprendida. E é justamente de abrir os olhos a usar os talheres. Até os 30 anos ela continua em alta escala. E é justamente quando se aprendem novas habilidades com facilidade. Depois disso,
Até os 50 anos, a mielina ainda pode ser ajustada em direção a um outro aprendizado. Depois disso, infelizmente, as perdas são maiores que os ganhos. A mielinização continua, mas para preservar as aptidões já adquiridas. Além da idade, há algumas limitações sérias. Há cérebros mais preparados para mielinizar do que os outros. Por exemplo, quem não consegue metabolizar a poliproteínas já sai perdendo. Elas são proteínas que ligam as gorduras, o colesterol principalmente, e têm grande influência na produção de mielina. Mielina tem muito colesterol. Não é à toa que os médicos ultimamente têm receitado ovo para pacientes com Alzheimer's. Ele parece influir diretamente nas habilidades do cérebro. Alguns estudos dizem que a fórmula do sucesso é fracasso. Para a mielinização ser mais eficiente, é preciso errar muito e sempre. Você já deve ter sentido isso na pele, quando cai da bicicleta ou leva uma bronca do chefe por causa do relatório mal feito. Você vai se esforçar em dobro para o escorregão não acontecer de novo. Se você sempre repetir aquilo que já sabe, não há evolução. O ideal é falhar, tentando algo novo e mais difícil, diz Anders Ericsson. É nessa condição que a mielina é mais eficientemente espalhada pelo cérebro. Os que erram e treinam mais são mais recompensados. Isso é visível em ressonâncias magnéticas. Músicos, escritores e crianças que tiraram nota alta têm muito mais massa branca do que os seus pares comuns. Quem, aliás, era recordista em massa branca era Einstein. Quando o cérebro do físico foi dissecado, notou-se, entre outras coisas, uma quantidade anormal de mielina. Quem não errou, fez de novo, dizia ele. Outro ponto importante para entender o sucesso: motivação. Motivação e ambição são um negócio meio misterioso, na verdade. Não funciona para todos da mesma maneira. A maioria das pessoas sonha com um emprego estável, um salário aceitável, um chefe legal ou um sucesso numa área empreendedora. Nem todo mundo tem ambição e quer crescer o tempo todo, diz Marcelo Ribeiro, professor do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da USP. O dinheiro também não é a solução para todos os problemas. Nem sempre ele funciona como um bom motivador. E em muitos casos, acreditar que estamos fazendo algo relevante e mais eficiente para a motivação do que um vultoso valor em espécie é mais gratificante e mais funcional. Roberto Chiniachik diz nas suas palestras que antes do valor que ele pode ganhar está o quanto ele pode fazer diferença na vida das pessoas, o quanto ele pode transformar vidas. E é o que faz ele ser tão bem sucedido no que ele faz. Eu também acredito muito nisso. Fazer a diferença na vida das pessoas, transformar a vida das pessoas, vale mais do que o dinheiro que a gente possa ganhar. Bom, mas sucesso é muito, muito, muito mais do que isso. Eu vou falar muito mais sobre o segredo do sucesso na minha palestra. Paz e luz no seu coração.